Agora sim, saudações amigos ligados no Paddockcast. Estamos aqui para mais uma edição do seu podcast favorito, do seu podcast sobre esporte a motor, o podcast do Grande Prêmio. Eu sou o Gabriel Curti, apresento a nossa edição 153 com as presenças de Felipe Leite, Luana Marino, com Pedro Prado na produção. Hoje é dia da gente falar sobre Mercedes, né? É um assunto que a gente sempre acaba passando perto de falar, algumas vezes até fala um pouco, mas hoje a gente vai mergulhar mais a fundo no tema, buscar entender exatamente o que acontece com a Mercedes em 2022, qual foi a raiz dos problemas que a Mercedes teve, se no caso é só o porpoising que ataca a equipe que foi tão dominante nos últimos anos, se é só esse o problema, as perspectivas que a Mercedes tem para a temporada, se a Mercedes deve desistir do W13, o carro desse ano, enfim, questões, muitas questões. E antes da gente começar o nosso debate, aquele abraço de sempre, aquela saudação aos amigos da Central 3, que são os maiores especialistas em podcasts do Brasil. Um abraço, então, para o pessoal da Central 3. Lá você mergulha no feed deles depois que acabar o podcast, e aí você encontra de tudo por lá. Tem samba, política, futebol, história, tem de tudo na Central 3. Vou começar, então, com o Felipe, dando meu bom dia, boa tarde, boa noite para o Felipe, e perguntando... Vou começar sendo direto, Fê, vou trocar um pouco aqui a ordem do roteiro. A Mercedes tem jeito para 2022, Fê? Bom dia, boa tarde, como o senhor está? Bom dia, boa tarde, boa noite, Gá, Lu, a todos que nos acompanham aí nos seus respectivos agregadores de áudio favoritos. Tem jeito, Gá, tem jeito. Eu acho que, enfim, o W13 se mostrou promissor. Portanto, melhor do que antes, né? Melhor do que era aquela tragédia que a gente viu no começo da temporada. Eu acho que a Mercedes é uma equipe que tem potencial para, enfim, melhorar a sua performance, porque os resultados sempre estiveram ali, de uma maneira estranha até, a gente vai fazer essa análise, mas a Mercedes é uma equipe muito consistente, que apesar de ter um carro que é muito problemático, que é o carro que mais sofre com os kicks nessa temporada de 2022 da Fórmula 1, é uma das poucas equipes, se não a única equipe, que não teve nenhum abandono nas 9 etapas até aqui da temporada. Então é estranho. A temporada da Mercedes é estranha. Ainda assim tem jeito. Eu acho que, enfim, Toto Wolff acabou de falar que o problema do porpoising foi solucionado, que agora o problema dos kicks são por conta da rigidez do carro, e esse é um problema muito mais simples de você solucionar. Com isso em mente, com a performance da equipe que realmente pareceu estar melhor no Canadá, e com o amparo dos resultados que sempre estiveram ali desde o começo da temporada, por N motivos, a Mercedes tem jeito. É uma temporada que acho que a partir de agora vai ser promissora para as flechas de prata, Gato. A gente vai falar muito sobre isso, então, Fê, durante o programa. Você vai explicar melhor por que a Mercedes tem jeito, a gente vai explicar o que não estava dando jeito até agora, então. Mas, Lu, dou minhas boas-vindas para você também. Bem-vinda de volta ao nosso Paddockcast. Responda também, assim como o Fê, se você acha que a Mercedes tem jeito ainda para esse ano. Como é que você está, Lu? Tudo bom, Gá? Tudo bom, Felipe? Olá, pessoal que nos ouve, pessoal que está nos ouvindo nesse momento. Eu concordo com o Felipe. Eu acredito que a Mercedes ela tem jeito, mas eu tenho um pouco de dúvidas quanto às intenções dentro desse campeonato. Eu acho que o principal foco da Mercedes agora é ela realmente acertar a mão nesse carro. Não acredito que a Mercedes ela vá deixar esse projeto dela de 2022, o W13, para lá e já comece a pensar no próximo ano. Então, eu acho que tudo que a gente já viu até agora, desde Barcelona, porque é importante a gente falar sobre isso, ela veio com um grande pacote de atualizações em Barcelona, e de fato surtiu muito efeito, não só naquela corrida, mas como no Canadá também. A Mercedes também ela conseguiu encontrar algum acerto ali para o circuito de Montreal, que fez a diferença. Então eu acho que sim, ela tem jeito para conseguir ainda resultados melhores do que ela já vem conseguindo,
porque se a gente observar, essas conquistas da Mercedes, elas ainda são muito circunstanciais. Então, eventualmente, ela ainda fica à mercê ali de uma quebra dos ponteiros, ela ainda fica ali dependendo de um erro, talvez, de Ferrari e Red Bull, mas ela é a equipe que está ali pronta para abocanhar esse quarto ou até terceiro lugar. Essa é a posição dela, né? Então, eu acho que sim, a Mercedes ela está caminhando para, dentro desse ano, ela ainda conseguir não depender mais dessas circunstâncias. Eu acredito que até o final a gente ainda vai ver, quem sabe a Mercedes lutando por pódios ou vitórias de igual para igual contra Ferrari e Red Bull. É a nossa expectativa e a equipe não vai desistir, ela vai continuar trabalhando até alcançar esse objetivo. Muito bem. Então, antes da gente seguir com as nossas perguntas, seguir com o roteiro, com a ordem correta do roteiro, fazer uma leve introdução para caso o ouvinte não esteja tão por dentro dos acontecimentos, né? Bom, a Mercedes é sempre uma enorme atração na Fórmula 1 atual, dona de um domínio absurdo, ganhou 8 campeonatos consecutivos no Mundial de Construtores, 7 em 8 anos no Mundial de Pilotos, enfim, a equipe parecia imbatível até outro dia. Né? 2022, desde a pré-temporada, a Mercedes estava sofrendo muito, dava para ver isso. Né? Foi o time mais afetado pelo porpoising, o tal do kick, que surgiu com tanta força na mudança do regulamento. E de lá para cá, da pré-temporada para cá, a Mercedes parece viver numa montanha russa de performance, mas não muito de resultado, como o próprio Fê já falou no comentário de abertura dele. Então, é um time que não tem conseguido mostrar uma performance linear, mas em compensação o George Russell foi ao top 5 em todas as etapas. É o único piloto do grid que conseguiu ficar entre os 5 primeiros em todas as corridas. O Hamilton tem oscilado um pouco mais, mas também entrega os resultados, tem seus pódios já no ano, enfim. Mas a performance é a grande questão. Né? O Toto Wolff, chefe do time, outro dia chamou de caixa de merda o carro da Mercedes, pedindo desculpas para o Hamilton, que estava sofrendo com muitas dores em Baku. Na sexta-feira passada, no Canadá, o Hamilton só faltou querer atirar o carro no mar. Né? Pouco depois, domingo, os dois estavam já com sorrisos e declarações muito mais positivas. Então era um Hamilton falando em futuro promissor, o Toto Wolff falando que o porpoising já tinha acabado, coisas desse tipo. Afinal, a Mercedes vai investir nesse carro? É o que a gente vai descobrir nos próximos minutos aqui no Paddockcast. Fê, vamos voltar então para o começo da temporada. Chegando agora também, como é que você avalia essa temporada da Mercedes como um todo, considerando as expectativas, é óbvio, e também o que ela tem entregado? Bom, Gá, então vamos lá. Eu acho que o adjetivo perfeito para resumir a temporada da Mercedes é estranha, porque é uma temporada estranha. Como a gente já enfatizou nos comentários iniciais, na tua apresentação inicial, é uma temporada em que a Mercedes não necessariamente tem performance, mas tem resultado. E aí eu defino como estranha, porque a Mercedes é uma montanha-russa que fica até difícil da gente analisar. E aí eu acho que esse GP do Canadá, a última etapa da Fórmula 1, antes dessa edição do Paddockcast, esse GP do Canadá foi um suco de Mercedes. Porque, de novo, que nem você falou, Gá, sexta-feira foi horrorosa. O Hamilton falando que o W3 era o pior carro que ele já guiou na vida, o que é uma mudança de discurso, porque no começo da temporada, em Imola, ele falou, não, eu já dirigi carro ruim, já pilotei carro ruim, aquela McLaren de 2009, era horrível. Então, assim, a mudança de discurso do Hamilton, falando que, não, esse era o pior carro que ele guiou. Um sábado que, na minha opinião, não dá para a gente incluir de maneira muito aprofundada na análise, porque foram questões extraordinárias, a chuva permeou aquele sábado em Montreal, mas a Mercedes tentou coisas diferentes durante todo o final de semana. Novas configurações, o buraco no assoalho, que parecia até que o cachorro do Hamilton, o Briscoe, tinha mordido o assoalho, né? Eu vi essa piada na internet. Enfim, chega no domingo, e aí contrariando todas as expectativas, contrariando todas as previsões, de que esse desempenho no sábado do Hamilton, o Russell, que ainda apostou em pneus macios, mas que acabou não pagando no final, de que a Mercedes iria cair no grid, tudo do avesso, Hamilton no pódio, Russell mais uma vez no top 5 em quarto. Então não tem muito mais o que falar, é uma temporada estranha até aqui, porque, de novo, Montreal, a performance acompanhou o resultado, mas isso não tem acontecido nessa temporada. E é bizarro, porque eu lembro em Bahrein, aquele pódio caiu no colo do Hamilton, como a Lu falou. A Mercedes está sempre em posições de
pegar os rescaldos. Então a Red Bull tem problema, abandono duplo, quem tá lá é o Hamilton. Um final de semana que a Mercedes, final de semana, conta com a consistência do Russell, eventualmente isso vai se pagar em pódio, como já se pagou mais de uma vez nessa temporada. Então, é muito estranho, porque a Mercedes uma hora tá aqui em cima, outra hora tá aqui embaixo, e aí no mesmo final de semana eles revertem todo o cenário. É complicado. Mas eu acho que, enfim, a gente vai falar disso eventualmente no programa, a gente vai continuar falando do desempenho em si do W13. Eu acho que daqui para frente vai ser menos turbulento. Mas até aqui a palavra que define é essa para mim, Gá. Temporada estranha da Mercedes. Lu, Felipe descreveu como estranha a temporada da Mercedes e acho que ele tem bons argumentos para dizer isso. Queria que você usasse uma palavra também e justificasse sua resposta. Ele usou estranho. Eu tinha separado aqui nas minhas anotações esquisita. É diferente, pode usar. É diferente, uma temporada esquisita, porque conforme ele pontuou, no mesmo fim de semana ela apresenta uma variação de desempenho que nem ela mesma entende. Quantas vezes a gente já viu declarações, não só dos pilotos, como também do Toto Wolff e das outras pessoas que são ligadas à equipe, falando sobre isso. Não, a gente mudou alguma coisa aqui que a gente não sabe o que aconteceu, o que fez. Eu acho que o exemplo mais clássico foi, se não me engano, foi em Imola, que nos treinos livres o Russell ele tinha um ritmo e um desempenho que parecia que ele ia brigar pela pole position, da mesma forma como a gente viu agora no Canadá com o Fernando Alonso, que nos treinos livres ele teve um desempenho muito forte, e isso se repetiu na classificação. A gente ficou na expectativa que isso aconteceria com a Mercedes, e não, de repente em Imola a Mercedes vai e sequer avança para o Q3. Então, aquilo foi um resultado que nem ela mesma entendeu. Ela ficou sem saber o porquê de aquilo ter acontecido. E na corrida, o mais interessante foi que aquele erro do Leclerc, quem se aproveitou daquilo foi o Lando Norris, mas o Russell estava ali em quarto. Então, quer dizer, foi mais uma vez uma recuperação dela na corrida. Alguma coisa ela mexeu ali no carro que deu certo. Então, assim, eu percebo a Mercedes, ela muito perdida também. Ela mesma ainda ela não consegue entender o próprio caminho que ela toma. Essa questão aí do buraco no assoalho. Isso passa para mim uma coisa tão extrema, como se a equipe ela estivesse assim, olha, a gente não tem mais nada a perder, nós já mexemos tantas coisas. Se a gente agora fizer aqui um rasgo no chão do carro, ou então se a gente tentar, mas sempre tudo dentro do regulamento, claro. Ela fica buscando soluções alternativas que chega a ser engraçado, quando a gente olha e vê. Mas ela não tem muito o que fazer, é isso. Ela optou por um projeto extremo, é dentro do regulamento, ok, mas ela sabe que ela optou por um projeto extremo e ela poderia ter feito um gol de placa ou poderia ter acontecido o que está acontecendo com ela. Então agora é aquilo. Sem testes na temporada, você fica refém dos fins de semana, dos treinos. Então a Mercedes, ela sabe que ela tem uma corrida contra o tempo se ela ainda tem alguma ambição nessa temporada, nem que seja vitória. Então eu acredito que é isso, ela vai continuar testando, talvez ela apareça com mais alguma coisa assim, fora do comum, se bem que depois daquele buraco no assoalho eu tenho dúvidas. O que será mais que Mercedes vai aprontar, né? Mas eu espero qualquer coisa. Porque a Mercedes, ela também, ela não tá, como é que eu vou dizer assim? Ela não está tendo medo de ser ousada nessas atualizações, porque ela não tem o que fazer, é testar e errar ou acertar. Tudo que ela já testou até agora, pelo menos o próprio Hamilton já disse isso, parece que nada dá certo. Uhum. Então, é continuar testando o que ainda não foi colocado nesse carro. E eu acredito que vai ser assim daqui para frente, mas é realmente uma temporada muito esquisita. Muito bem, estranha e esquisita. Boas definições, acho que precisas para o momento da Mercedes. Fê, vamos lá. Você falou que acha que a Mercedes não vai encarar tanta turbulência a partir de agora, né? Que você viu sinais promissores, especialmente no GP do Canadá. Então, queria que você dissecasse um pouco mais essa situação, porque a pergunta aqui do roteiro é se o momento é promissor, desesperador, melhor que antes. Pelo que eu entendi,
é promissor e, obviamente, melhor do que antes. Por quê? É exatamente isso, Gá. Primeiro porque a gente precisa estabelecer um comparativo do que a Mercedes já apresentou nessa temporada. Então, depois daquele começo terrível de temporada, você vê a performance, você vê o resultado que o time teve no Canadá, a partir daí já poderia cravar que é um momento melhor do que antes. Então, o porquê eu falo isso de que espero que daqui para frente vai ser um período menos turbulento. Primeiro, pela declaração do chefe da equipe, do Toto, que disse que o problema do porpoising está resolvido. Eu já falei isso antes, mas eu quero enfatizar, porque esse é o problema crônico da Mercedes nessa temporada. É de longe o carro que mais sofre com os kicks. E se eles foram resolvidos, e agora o carro pula por conta da rigidez, né, do que foi essa a análise do Toto, então se é esse o problema agora, cara, eventualmente a Mercedes vai solucionar esse problema, porque é uma questão mais simples de ser resolvida. O que acontece quando você tem um carro mais rígido? E isso é uma reclamação que também não é exclusiva da Mercedes, tá? Outros pilotos também já falaram disso, que é uma consequência do efeito solo. Esse desenho natural dos carros fazem com que essa questão da rigidez seja mais presente. Então, assim, é mais uma questão de irregularidade no asfalto, vai ter consequência no teu carro. Passar em cima de zebra é uma missão um pouco mais complicada. Fora isso, é uma coisa que eventualmente você soluciona. E aí, eu acho emblemático o Toto ter falado isso, de que o problema dos kicks problema crônico, foi resolvido depois do GP do Canadá, porque na corrida anterior, a gente viu aquela cena emblemática do Hamilton quase não saindo do carro. E depois as declarações seguintes, ele falando que ele nunca tinha sentido nada parecido, que, enfim, visão turva, assim, denúncia grave de sintomas, né? E ver isso mudar de um GP para o outro, de novo, o Canadá mudou entre as etapas do próprio fim de semana. Mas, enfim, ver isso mudar de GP para um outro, para mim, foi também emblemático. E aí mostram-se bons sinais. Os resultados em Montreal são bons sinais, é um bom sinal. O fato da Mercedes ter solucionado esse problema tão rápido é um bom sinal também. E aí a gente vai ter que falar disso, vamos falar disso mais tarde. Mas tem um pouco de FIA aí também. Enfim, eu recomendo cautela. Nem ao céu, nem ao inferno, mas definitivamente o momento da Mercedes e do W13, por esses motivos que eu falei, Gá, na minha opinião, é muito mais promissor e é um cenário que você pelo menos vê a luz no fim do túnel, que era algo que eu acho que a Mercedes não via no começo da temporada. Lu, a gente tem falado então que a Mercedes parece começar a encontrar um caminho. Vocês dois foram nessa linha de que o cenário agora é mais promissor. Você falou que pelo menos imagina a Mercedes vencendo corrida esse ano, que é uma questão de ser cedo ou tarde para a Mercedes se estabelecer como uma força real do grid. Eu queria saber de você. É claro que é difícil a gente analisar de fora, porque a gente não tem os dados que a equipe tem, né? Mas vendo de fora, te parece mesmo que o porpoising era o único grande problema que esse carro tinha? Então, a questão da Mercedes é que esses kicks, esse porpoising, no caso, ele desencadeava outros problemas. E a própria equipe explicou isso. Por exemplo, se não me engano, foi em Imola também, que logo após a corrida, eles disseram que eles tiveram muita dificuldade com aquecimento do pneu, manter o pneu na temperatura ideal. Por quê? Porque os pilotos não conseguiam entrar nas curvas no tempo certo, dentro da velocidade certa, então isso prejudicava o aquecimento do pneu, então, em decorrência dos kicks. A Mercedes tentou, logo no início, se não me engano, da temporada, uma das soluções que ela buscou para tentar amenizar essa questão dos kicks foi trazer uma asa traseira um pouco mais pesada, uma atualização. Só que é aquilo, o carro mais pesado, isso também é um problema, porque as equipes ficam lutando contra o peso o tempo inteiro. Então, também teve essa questão. Então, é aquilo. Por mais que ela tenha outros problemas, talvez até menores, vamos dizer assim, todos eles estão ligados a essa grande questão central que atrapalha a vida da Mercedes desde a pré-temporada. Então, quando o Toto Wolff ele diz que conseguiu resolver isso,
eu espero que realmente ele tenha conseguido resolver, embora eu tenha um pouco de dúvida com relação a essa declaração. É difícil levar as declarações do Toto Wolff tão a sério, né? Porque toda hora ele parece estar num extremo. Exato, o homem até a corrida passada estava desesperado, e aí quando outros pilotos, sem ser o Russell e Hamilton, reclamaram do porpoising, o cara quase deu, graças a Deus, porque finalmente não somos só nós que estamos reclamando desses benditos kicks e coisa e tal. E aí agora, depois de todo bafafá do paddock lá, dos bastidores, envolvendo a decisão da FIA, que a gente vai falar mais à frente, sobre intervir nessas oscilações do carro, essas oscilações verticais, ele diz que o problema da Mercedes não é mais esse. Agora é a questão da rigidez do carro. Só que também é aquilo, será que essa atualização que a Mercedes promoveu no carro, tentar deixar o carro mais rígido, foi para tentar conter esse porpoising, né, conter esses kicks? Se ela mexer nisso, será que não vai acabar voltando esse problema dos kicks e coisa e tal? É tudo muito incerto ainda. E eu acho que vai ser assim até o final do ano. A gente vai ver a Mercedes assim, sempre envolvida em muitas dúvidas, muitas incertezas com relação a esse projeto. Ela precisa, sim, de fato, resolver esse problema. Se realmente foi resolvido, isso precisa permanecer até o fim, porque é o problema central e acaba puxando outras questões que atrapalham o desempenho dos pilotos na pista. Mas eu ainda tenho as minhas dúvidas com relação a essa declaração do Toto Wolff. Não sei, eu quero ver mais para frente, quero ver em Silverstone. Eu acho que Silverstone é uma pista que a Mercedes também ela vai conseguir um resultado bom, porque até como foi falado, né, esses 3 últimos circuitos são considerados... Quer dizer, são considerados, não. O Mônaco é uma pista de rua, o Azerbaijão também, o Canadá também é considerado uma pista de rua. Então, você tem asfaltos mais irregulares. E Silverstone, a tendência é um cenário um pouco mais tranquilo, digamos assim. Um asfalto bem mais adequado para um carro de Fórmula 1. Então, a expectativa é que a Mercedes ela consiga realmente não saltar tanto. Então vamos ver, porque se realmente o problema foi resolvido, agora é só acertar a mão mesmo para corrida a corrida ir subindo cada vez mais e, quem sabe, lutar pela vitória, que eu acho que é isso que a Mercedes quer. A Mercedes não quer fechar 2022 sem dizer que não lutou pela vitória. E em Barcelona, eu acredito que eu realmente ali em Barcelona, pelo que nós vimos, eu acredito que sim. Se não fosse aquele problema com o Magnussen, o Hamilton teria lutado pela vitória. Pelo que ele mostrou, pelo ritmo dele, as voltas rápidas que ele fez, ele tinha sim ritmo para lutar pela vitória naquela corrida. É verdade, é verdade. Em Barcelona, sim. No Canadá também deram uma boa demonstração de força. É verdade. Fê, mas falando um pouco dessa história do porpoising, acho que a gente não pode fugir do tema polêmico que cercou isso tudo nos últimos dias, né? O que você achou da decisão da FIA de cuidar desse excesso de kicks, que no fim vai acabar provavelmente salvando a Mercedes? Você achou que a decisão é justa? Enfim, o paddock, as fofocas de paddock contaram que os chefes de equipe se engalfinharam na última prova, Binotto, Wolff, Horner. O que você acha disso tudo? Sempre os mesmos personagens, né? Mas vamos lá. Quando eu disse, Gá, que eu prefiro esperar as próximas corridas para determinar se o que aconteceu em Montreal já foi mãozinha da FIA com relação à Mercedes, porque eu também não acho justo da minha parte sugerir isso logo de cara sem a gente ao menos saber o que rolou nessa tal reunião, que enfim, disseram que Netflix estava presente. Realmente vai ser o momento que talvez eu ligue minha TV na próxima temporada de Drive to Survive para ver o que rolou. Então, nesse sentido, eu espero. Sobre a decisão ser justa, vamos lá. Eu acho que tudo que circunda o universo da Fórmula 1, do automobilismo em geral, no fim das contas é um grande jogo de interesse. E aí, o que é um jogo de interesse? Cada um joga com as suas peças, é natural. Quando a Mercedes bate o pé em apoio à decisão da FIA,
Eu não vou além, eu não vou entrar nesse tema, não vou entrar nesse balaio de duvidar de que foi de boa intenção, de que foi não pensando na saúde dos pilotos. Eu não vou entrar nessa, não vou assumir coisas por pessoas que, enfim, eu não tenho contato diário, não sei. Mas o fato é, quando a Mercedes bate o pé em apoio à decisão da FIA, é evidentemente porque é do interesse da Mercedes que esse problema se solucione, para além da saúde dos pilotos, que eu acho que é o principal tema aqui. Quando Ferrari e Red Bull se opõem, é claro, é com a visão de que a equipe alemã possa configurar uma ameaça com essa ajudinha externa. Que a gente sabe, não ia ser só para a Mercedes, não será só para a Mercedes, mas é evidente que a Mercedes esteja nos holofotes, primeiro, porque a Mercedes é a principal equipe da Fórmula 1 nos últimos tempos, e porque é a equipe que mais sofre com um problema que a FIA está disposta a resolver, ou que, melhor, se dispõe a resolver agora com essa intervenção. Isso dito, compreendendo o porquê cada um dos lados nessa equação se comporta do jeito que se comporta, a minha opinião, para não ficar em cima do muro, apesar de reconhecer que esse é um assunto muito complexo, que talvez eu não tenha uma opinião formada 100% ainda, não quero cravar nenhum tipo de definição absoluta e posso mudar eventualmente, enfim, com leituras, com mais aprofundamento do estudo do tema em si. Mas para não ficar em cima do muro, eu não gosto da decisão. Porque assim, ao passo que a imagem do Hamilton saindo do carro em Baku foi realmente muito forte, porque assim, aquilo não foi atuação, tá, gente? Aquilo foi dor física de verdade. Só se ele fosse um ator hollywoodiano, apesar dele estar fazendo o filme agora, só se ele fosse um ator hollywoodiano para encenar tão bem o quanto algumas pessoas acharam que, enfim, fosse uma encenação. Era dor ali. É um problema de saúde, e é um problema que realmente precisa ser contornado de alguma maneira, mas eu não acho que essa é a melhor maneira. E aí, para não dizer que eu concordo com Christian Horner e Red Bull, porque eu realmente não quero me associar a esse lado do plano, eu prefiro me manter ali na opinião do Leclerc e mais recentemente do Binotto. Porque assim, o Leclerc levanta um ponto que eu acho que é um ponto que precisa ser levantado. Ele mostrou na declaração, e aí como a Lu falou, realmente o Toto falando de ter solucionado o que a gente sempre fica com o pé atrás com declaração pública em relação a qualquer assunto da Fórmula 1. Mas quando o Leclerc fala que ele entende o lado da Mercedes e entende o lado dos pilotos, eu concordo com ele que eu também não acho que seja justo você acabar com um trabalho feito por outras equipes para solucionar esse problema dos kicks. Sim. A Red Bull não quica. A Ferrari quica, só que é um problema que é contornável porque a Ferrari está ganhando, porque a Ferrari está no pelotão da frente. E aí, justiça seja feita, o Leclerc fala que ele não sente tanto assim os kicks, mas ele sente. Só que a Red Bull não. Então, a partir desse momento, até que ponto o problema é o conceito das regras, até que ponto é o problema do conceito do seu carro? A Mercedes tem um outro modelo de W13, é aquele modelo que a gente viu na pré-temporada na Catalunha. O problema é tão grave, volta para aquele modelo. Então, assim, se é uma decisão consciente de tentar extrair ao máximo o potencial desse W13, sabendo que ele é errático do jeito que ele é, sabendo que ele coloca em risco a saúde dos seus pilotos, então essa é uma decisão sua, que eu não concordo, porque eu acho que a saúde dos pilotos tem que estar em primeiro lugar. Só que a partir daí você começa também a fazer uma microadministração muito forte, entendeu? Quando o Binotto fala assim, mas a FIA não pode alterar o regulamento com uma diretriz técnica. É verdade, porque é um processo burocrático, que precisa passar por N fatores, e aí você apela para a urgência da saúde, eu entendo. Só que, de novo, eu acho que existia uma maneira melhor disso ser feito. Precisa ser feito. Os pilotos não podem continuar sofrendo com os kicks do jeito que estão. Mas eu acho que tinha N motivos, N maneiras, melhor dizendo, melhores de você solucionar isso. Concordo contigo, Fê. Assina embaixo, inclusive na parte que você diz que pode mudar de opinião e que, lendo mais sobre o assunto, vai formar uma opinião melhor. Eu tenho exatamente a mesma opinião que você. E também tenho a mesma resistência de concordar 100% com o Christian Horner em qualquer tipo de situação. Então, o senhor está correto. Lu, vamos passar um pouco para a análise de pilotos, então. Que tal George Russell? Talvez essa seja a pergunta mais fácil do programa, né? Porque o que se vai falar mal de George Russell? Mas a segunda parte da pergunta é, numa lista de melhores da temporada, onde que você coloca ele? Com certeza no pódio e dessa vez sem circunstâncias, por merecimento. Sim. Assim, na verdade, se a gente avaliar isoladamente cada piloto,
e dizer assim, qual seria o melhor piloto da temporada? Eu acho que o Russell ele brigaria ali com Verstappen e Leclerc, por isso que eu acho que ele fica no pódio, sim. Tem muito mérito dele nesse top 5, dele ter chegado em todas as corridas, no mínimo em quinto. Tem muito mérito dele, porque foi aquilo que eu falei no início. Das 9 corridas que foram disputadas até agora, nós tivemos apenas 3 corridas com a dupla da Ferrari e da Red Bull chegando lá nas posições que a gente imagina que elas vão chegar, que é primeiro, segundo, terceiro e quarto. E o quinto colocado era o Russell. Se a gente for olhar lá no grid, tá lá o Russell bonitinho, quinto lugar. Então, quer dizer, é muito mérito dele. Isso, Agora, ele já é um piloto desde da F2, eu estava dando uma olhada assim, no retrospecto dele na Fórmula 2, quando ele foi campeão, e naquela temporada em que ele foi campeão, metade das corridas ele chegou ao pódio, praticamente. Foi muito então, regular. Assim, exato, ele já é um cara desde a base em que o ponto forte dele é a regularidade. Isso é muito bom, ainda mais quando ele tem nas mãos um carro que, como o Felipe falou, é um carro que não quebra. A Mercedes, ela também tem esse outro ponto a favor dela. Assim, se tem um ponto a favor da Mercedes esse ano, é a confiabilidade. É nisso que ela consegue ganhar de Ferrari e Red Bull, e não é à toa que na classificação ela está conseguindo chegar na Ferrari, lá no Mundial de Construtores. E muito disso pelo seu carro e pela regularidade do George Russell, que é impressionante. Eu acho que é muito bom para a Mercedes ter um piloto como o Russell, tão jovem. Eu acho o Russell um cara muito maduro até para a juventude dele. As declarações que ele dá, a postura dele, não só na pista, mas também nos bastidores, né, com a equipe e tal. A gente vê o Hamilton com a experiência e o Russell também com uma certa maturidade que surpreende para a idade dele, ele estando no seu primeiro ano de Mercedes. A gente já falou sobre isso outras vezes. E eu acho que não teria um lugar melhor para o Russell estar nesse momento do que nessa Mercedes, que com problemas a pressão vai toda para cima do Hamilton, não é para cima dele. Porque é o Hamilton que é o heptacampeão, o Hamilton que é aquele cara que é a imagem do time, é o Hamilton que todo mundo espera que vá tirar um coelho da cartola e trazer esse algo mais que a Mercedes busca. Enquanto isso, o Russell está ali fazendo o trabalho dele da melhor forma possível, completando as corridas, estando sempre à espera de uma oportunidade. Quando ele tem condição de brigar mesmo, ele vai lá e briga. O Verstappen, coitado, quando ele teve aquele problema no DRS em Barcelona, mas ele não ia passar o Russell, mas nem por reza brava, porque aquela pista travada, e o Russell muito combativo ali na defesa da posição. Então essa é a imagem que eu tenho do Russell. Eu pego essa corrida em Barcelona e eu fico com essa imagem, sabe? Do piloto combativo, do piloto mesmo com um carro inferior, ok, o adversário tinha um problema, mas assim, que sem DRS ele não conseguiu passar. Eu acho que não só pelo circuito travado, mas também por mérito do Russell. Então, eu acho que é isso. O Russell é esse piloto que a Mercedes hoje realmente precisa também. Muito bem. Combativo, regular, entregando todos os resultados que a Mercedes precisa. Fê, se a pergunta para a Lu era mais fácil, a sua não é tão fácil assim. Porque falar do Hamilton em 2022 tem sido um pouco traiçoeiro, né? Ele tem lá seus pódios, ele tem lá seus pontos, mas em geral a gente olha para a classificação do campeonato, ele está tomando 7-2 do Russell em posições de corrida. Tem azar, tem safety car, tem um monte de coisa. E aí, o que a gente acha da temporada do Hamilton? É ruim a temporada do Hamilton? Gá, queria ter respondido a pergunta do Russell. Mentira, brincadeira. Eu acho que assim, não é uma temporada ruim. Não dá para falar que a temporada do Hamilton é ruim. Não é ruim. Eu também não acho uma temporada boa. Nota 6, é regular, é ok. Porque assim, ele tá perdendo do Russell, e ele tá perdendo legal do Russell. O carro da Mercedes é problemático, a gente já falou bastante aqui do W13, isso tudo tem que ser levado em consideração, evidente. Só que assim, num cenário de adversidade, o Russell se vira muito melhor com o que ele tem à mão do que o Hamilton. E aí eu acho até que pode ser, talvez uma análise mais simplista da minha parte,
Mas eu acho que até pode ser o fato do Russell ter lidado com uma Williams durante 3 anos, até o ano passado, faz com que ele se vire melhor realmente com um carro que é pior em relação a outros no grid. A Mercedes sempre teve o melhor carro e o Hamilton sempre esteve acostumado com isso, ter o melhor modelo à sua disposição. E agora não, agora é um jogo diferente. Isso no contexto de que é uma temporada nova para todo mundo, de regulamento técnico, não que isso evidentemente seja um problema para o Hamilton, que é heptacampeão mundial, mas tem um pouco de adaptação custosa aí, eu acho. E aí, na minha opinião também, talvez a gente esteja começando a ver o declínio físico do Hamilton. Exacerbado pelos problemas do kick? Pode ser. Mas eu acho que a gente está começando a ver um declínio físico da parte dele, o que é natural, que é absolutamente natural devido à idade dele. Então, assim, sendo o piloto que mais sofre as consequências do porpoising, fazer a temporada que ele faz, eu acho regular, eu acho ok. Assim, a posição dele na tabela, 77 pontos, está ali em sexto. Se a Mercedes é a terceira força, o que é a terceira força desse grid, o piloto está em sexto, não é de todo mal, não é de todo ruim. Ele está atrás de quem, tudo bem, poderia estar melhor do que o companheiro de equipe dele, é verdade, mas o Russell, como a Lu muito bem falou, faz uma temporada formidável. Consistência atrás de consistência atrás de consistência. Ele é isso. Então, assim, eu não acho um absurdo o Hamilton estar na posição que está e eu não acho um absurdo a situação que ele se encontra na temporada, que para ele é um cenário incomum, mas eu acho entendível. Isso dito, não é uma temporada ruim, não é uma temporada boa, Gá. Perfeito, Fê. Lu, vamos lá. Tem um ponto interessante aqui que tem sido levantado de vez em quando, né? A gente tem visto muitas declarações negativas também na Mercedes, né? Tudo bem que nesse fim de semana foi a vez das positivas no domingo, mas a temporada tem tido muitas declarações negativas em geral. O Hamilton tem dado algumas, falando em um dos piores carros, agora nesse fim de semana o pior carro que ele já guiou no Canadá. O Toto Wolff, principalmente, tem descascado o carro da Mercedes, como se ele não fosse o chefão do negócio todo. Lu, você acha que essas declarações são, primeiro, normais? E segundo, você acha que isso tem algum efeito prático, algum impacto efetivo no trabalho da equipe? Olha, eu acho que elas são normais a partir do momento que tá todo mundo vendo que o carro é ruim, e aí chega na hora e ele vai dizer que não, hoje nós tivemos um dia muito produtivo, o ritmo estava ótimo, não está casando, né, com o que é visto na pista, e aí a declaração que vai ser dada após aquela determinada atividade. Então eu acho que nesse sentido, quando ele pega e ele fala, não, a gente está lutando muito com o carro, tudo que a gente tenta não dá certo, coisa está ok. Às vezes eu acho que a Mercedes gosta de dar uma... Como é que eu vou dizer? Entenda, não estou fazendo pouco caso do que acontece na equipe. Eu sei que realmente a equipe está sofrendo com essa questão dos kicks. A dor, como o Felipe falou, a dor do Hamilton, ela é real. Aquela cena dele saindo do carro lá, depois da corrida em Baku, aquilo foi muito forte, sabe? O cara não conseguia sair do carro. Então, assim, realmente é uma questão muito preocupante, mas eu acho que a Mercedes, ela gosta de dar uma dramatizada às vezes. Gosta. Não gosta, né? Gosta. É uma caixa de merda. Imagina o Binotto falando isso da Ferrari. Né? De onde que ele tirou esse termo? Pois é, ele do nada ele veio com essa expressão. E viraliza, óbvio, porque tudo que acontece na Mercedes, tudo que acontece com o Hamilton vai chamar atenção. Assim, é engraçado, porque agora refletindo, eu fico me perguntando, será que isso também, de certa forma, não foi uma maneira da Mercedes também começar a, ainda que indiretamente, articular tudo isso que a FIA agora decidiu fazer na 8ª corrida, sabe? O que não entra na minha cabeça, que eu não concordo, que eu acho um absurdo, é a FIA querer fazer essa intervenção quase na metade do campeonato. Sendo que isso apareceu na pré-temporada. Se dissessem assim, isso foi um problema que aconteceu na Austrália e aí depois não parou mais para todo mundo, ok. Agora, gente, isso aconteceu antes do campeonato começar, não fazia sentido. E fora que a gente está falando de um problema que é decorrente de algo que existiu na Fórmula 1 no final dos anos 70. Então também não faz sentido nenhum não ter sido feito um estudo mais aprofundado para ver realmente quais seriam as consequências de você trazer o efeito solo de novo para a categoria.
Então, acho que nesse ponto é um absurdo a decisão da FIA, por mais que sim, eu concorde que algo precisa ser feito em nome da segurança dos pilotos. Mas eu fico me perguntando se essas declarações, esse tom de declarações da Mercedes também não acabou contribuindo de certa forma, e se isso não tem assim, nem que seja uma pitada, sabe, aquela porcentagem de intenção para que de fato a FIA viesse e intervisse da maneira como ela disse que vai intervir. Pois é, a Red Bull ensinou isso, né, Lu? A Red Bull olha, eu concordando. Olha, você concordando com a Red Bull. Mas é algo a se pensar, obviamente, porque foi meio que uma ação e reação ali que aconteceu mesmo em Baku, ali nas redondezas de Baku, da corrida de Baku. Fê, vamos lá. Olhando tudo que está acontecendo, tudo que já passou, o momento, o futuro, as suas projeções, a Mercedes já é a terceira colocada do Mundial de 2022? Ela pode ir para frente? Pode ir para trás? Gá, eu até... Quando a gente grava o Padocast, nessa semana, um vídeo de terça-feira do GP1, eu fiz um vídeo indagando, trazendo aqui ao debate se a Mercedes pode alcançar a Ferrari nessa temporada de 2022. E eu vou explicar. Calma. Não necessariamente partilho dessa opinião, mas é só realmente para trazer o debate à tona. Porque, assim, a Mercedes, no mínimo, é a terceira força do campeonato. No mínimo. Não consigo enxergar ela indo para trás, e aí McLaren, Alfa Romeo, Alpine, que são ali as principais postulantes, a quinta força, quarta força, que seja, não vejo essas equipes conseguindo superar a Mercedes. Então, para mim, a Mercedes já é a terceira força do campeonato. Não vejo indo para trás. E eu enxergo um potencial de ir à frente. E eu baseio isso em dois pilares. Primeiro, contexto, e o segundo, números. Falando rapidinho, contexto da temporada. Se a Mercedes soluciona esse problema do porpoising, se a Mercedes, de fato, o Toto Wolff está falando a verdade, e o carro vai parar de quicar, cara, se a Mercedes tinha resultado quando não tinha performance, eu fico me imaginando o que vai acontecer quando tiver performance. Essa parte do contexto, atribuída à Ferrari. Porque assim, a gente imaginava um cenário de Red Bull e Ferrari brigando para ser a primeira força e a Mercedes ali tranquilona em terceiro. A tabela do campeonato, de novo, números são frios, números não levam contextos em consideração. Mas a tabela do campeonato mostra a Red Bull disparada na frente e a Ferrari 40 pontos na frente da Mercedes. O Russell está 15, 16 pontos atrás do Leclerc na tabela de pilotos. Então, assim, não acho absurdo se a Ferrari continuar não conseguindo solucionar esse problema de confiabilidade. Uma hora ou outra, o Sainz batendo aqui e ali, o Leclerc, tive que trocar o motor, essa corrida a gente abandonou. Se a Ferrari continuar dando sopa para o azar, entre aspas, porque não é sopa para o azar, questões do carro e problemas do carro em si, e a Mercedes continuar consistente com o George Russell e eventualmente com o Hamilton fazendo o que ele fez em Montreal, como a Lu falou, fazendo o que ele fez na Espanha, que o Magnussen tira ele da corrida e ele tem um ritmo absurdo, eu não sei se a Mercedes não consegue beliscar ali talvez um segundo lugar. E aí eu me baseio também em números, trazendo o retrospecto recente, porque assim, das últimas 4 corridas, e é claro, a partir do momento que você traça qualquer estatística a seu favor, é para reforçar uma narrativa. E eu reconheço isso. Mas nas últimas 4 corridas, completamente arbitrário o número, a Mercedes somou 93 pontos e a Ferrari somou 71. No campeonato, 188 para a Mercedes, 228 para a Ferrari. Só que assim, no Canadá foi 29 a 27 para a Ferrari, foi pau a pau. Em Baku, a Mercedes meteu um 27 a 0. Mônaco foi para a Ferrari 30 a 14 e na Espanha para a Mercedes 25 a 12. Então assim, se o retrospecto recente de números mostra que a Mercedes pode brigar com a Ferrari, eu hoje, dia 21 de junho de 2022, nesse momento que a gente grava esse podcast, eu acredito que a Mercedes talvez possa beliscar a segunda colocação do campeonato. Não vejo indo para trás, consigo ver o potencial de subir uma posiçãozinha. Porque para mim a primeira colocada já é a Red Bull. Então, a ver se a Ferrari vai diminuir essa distância para a Red Bull e se consolidar como segunda força, ou se a Ferrari vai ter que começar a se preocupar com o retrovisor e não olhar à frente. Tenho certeza que Pedro Prado, neste momento, já está separando o corte dessa resposta, porque vai viralizar. Felipe Leite projetando aí o vice-campeonato da Mercedes, quem sabe. Lu, você falou no seu primeiro comentário, que você via a Mercedes ainda vencendo pelo menos corrida esse ano. E se consolidando lá na frente. Então a pergunta
que tinha duas partes, vai ter uma só, tá? Porque você disse que acha que ela vai ganhar. Então, vou te perguntar, quantos pódios você projeta para a Mercedes no geral? E se você quiser responder também, se você projeta mais de uma vitória para a equipe também. Olha, quantos pódios? Difícil dar um número assim. Até porque a Mercedes estava mal e estava indo para o pódio, né? Pois a Mercedes ruim estava indo para o pódio. Ela melhorando, já pode ser que vire rotina. E eu acho que é muito baseado nisso que o Felipe falou. Exatamente esse fator que o Felipe pontuou muito bem é o que eu acredito que vai fazer a Mercedes empurrada pela consistência do Russell, pelo Hamilton, que também, por mais que esteja tendo uma temporada inferior daquilo que a gente espera dele, e tanto que o Russell está ganhando do Hamilton, mas o Hamilton, e eu acho que a gente não pode de maneira nenhuma descartar um cara como o Lewis Hamilton. Então, empurrada por essa consistência do George Russell, pelo piloto que é o Lewis Hamilton ali dentro da equipe e pela confiabilidade do carro frente ao que a gente está vendo que está acontecendo hoje com a Ferrari, eu acho que a Mercedes ela tem condição de conquistar mais pódios ao ano, não sei quantos, porque é muito difícil, talvez uns 4, 5, quem sabe metade aí do que a gente ainda tem pela frente, né? Mais uns 3 do Russell, uns 2 para o Hamilton, vamos botar assim. E vitória, eu acho que aí já vai depender um pouquinho mais dessa mão dela sobre o próprio carro, embora eu acredite sim que ela tem potencial para isso. E eu digo isso baseado no que eu vi em Barcelona e no Canadá, então eu acho que a Mercedes tem sim esse potencial que está escondido nesse W13, que pode levá-la a vencer em condições normais. Mas se isso não acontecer, aí já vai ficar um pouco mais difícil, porque eu vejo hoje a Red Bull muito forte, mas a Red Bull tem problema de confiabilidade ainda, tanto que o Pérez quebrou na última corrida. O Verstappen sobrou nas últimas corridas que ele venceu, tirando em Barcelona, que ele teve problema lá com DRS, mas nas outras corridas ele sobrou. Mas a Red Bull ainda tem um probleminha de confiabilidade ali que pode deixar um dos dois na mão. E aí é nessa que a Mercedes está ali, prontinha para pegar esse ponto, pegar esse pódio, quem sabe pegar essa vitória. Eu acho que a Mercedes acertando a mão nesse carro, como ela já está demonstrando que achou esse problema, solucionou o problema do porpoising, que tem condição de continuar desenvolvendo esse carro até o final do ano, eu acredito sim que ela pode vencer. Não sei se vai ser coisa de a Mercedes agora vai fazer frente à Red Bull, vai vencer 5 das corridas que restam. Não, acho que também não vai ser isso, não. Eu acho que se ela vencer 2 corridas até o fim do ano, eu já vou achar surpreendente. Mas é possível, né? Agora, pódio, eu acho que a gente vai ver mais pódios aí. Com certeza. Muito bem. Voltando a perguntar para os dois, então. Pelas respostas que vocês deram o programa inteiro, a gente imagina que vocês dois vão falar que a Mercedes deve sim insistir com o W13. Os dois enxergam potencial nesse carro, vem um futuro promissor para a Mercedes, né? Até de alguma forma vitorioso. Um acha que pode ser vice-campeã, a outra acha que vai vencer corrida. Então essa parte da pergunta vocês já responderam, mas eu queria que vocês explicassem então o que há nesse carro que faça vocês acreditarem que ele é capaz de se recuperar? É a questão da confiabilidade? Para mim, Gá, a questão norte é a confiabilidade. Porque no comentário inicial, quando eu falei que a temporada da Mercedes era estranha, e a Lu concordou comigo, chamando de esquisita, quando eu falei isso, eu também tenho em mente que a Mercedes, a gente fala muito, muito, muito de problema do W13. O W13 quica demais. Que isso, não sei o quê. Mas é um carro que não quebra. É um carro que termina corridas. É completamente paradoxal isso. Porque você imagina que o carro que apresenta o maior número de problemas, eventualmente, você vai achar uma falha terminal ou outra que aconteça durante a corrida e você vai ter que abandonar. Isso não acontece com a Mercedes. Então, para mim, os nortes da Mercedes nessa temporada, que é o que eu vejo no carro, confiabilidade. E a partir desse momento, a dupla de pilotos
que tenha uma consistência, principalmente na figura do George Russell. Esses são os 2 principais trunfos da Mercedes nessa temporada. E aí, na pergunta original, que você ia perguntar, será que larga o W13? Se largar agora, tá de sacanagem, porque assim, o carro, agora que tá com promessa de ficar bom, vocês vão largar? Vocês tinham que ter feito isso antes. Se fossem fazer, vocês tinham que ter feito isso antes. Então, assim, me parece que a Mercedes vai permanecer no projeto, vai insistir no carro. E essa, para mim, é a decisão acertada. Agora, vamos para a 10ª etapa da temporada. Daqui a pouco, férias de meio de ano. Você tem que ir até o final agora. Você tem que ir até o final. E pensando nisso, a Mercedes tem armas à mão. Como eu falei, consistência e confiabilidade. A partir do momento que o carro proporciona não quebrar, proporciona aos pilotos terminar a corrida, cruzar a linha de chegada, aí entra o talento do Russell e do Hamilton de terminar as corridas e maximizar os ganhos que esse W13 está trazendo. Lu, a última pergunta do nosso roteiro, ela é meio que uma continuação dessa pergunta que eu fiz para o Felipe. Porque se você larga o carro agora, você compromete, de alguma forma, para o bem ou para o mal, o planejamento para 2023. Se você larga o carro agora, você começa a trabalhar só no próximo carro, meio que de uma base zero, né? Você salta meio que no escuro. Se você continua com esse carro agora e ele dá errado, isso também é um problema, porque aí você vai ter uma base talvez negativa para o ano que vem. Então eu queria te ouvir sobre isso, assim, em qualquer circunstância que seja de largar o carro ou de insistir e der errado, a Mercedes começa a comprometer 2023, certo? E aí, respondendo isso, o que esperar da Mercedes para 2023? Por isso que a gente falou que a Mercedes ela é esquisita. É uma temporada muito estranha, porque até esses prognósticos eles são muito, muito difíceis de a gente fazer. Eu acho que a Mercedes ela realmente não tem que largar o projeto desse ano, até porque concordo até com o que o Mattia Binotto falou com relação ao novo regulamento, que ele deu uma declaração falando sobre essa questão dos kicks e tal, e ele disse que a análise que ele faz é que esse é um problema que pode ser muito bem solucionado pelos times, a partir do momento que você está com um regulamento novo, então todo mundo ainda está tentando, está se entendendo com os seus próprios projetos e tal. Então, simplesmente você pegar um carro que de início não deu muito certo e você largar esse carro e partir para a temporada seguinte é muito diferente do que a Ferrari fez. Que a Ferrari ela fez isso. Só que a Ferrari se deu ao luxo de fazer isso porque 2022 seria um regulamento totalmente novo. Então a Ferrari... Todos os carros seriam largados. Exato, a Ferrari ela já sabia que se ela ficasse insistindo naquele projeto de 2021 e sabendo que ela não ia conseguir ser campeã, não ia dar em nada. Então ela muito sagazmente largou aquele projeto e foi para o ano seguinte. Quer dizer, ali ela saiu na frente de todo mundo. Mas no caso da Mercedes, não. Eu acho que a Mercedes ela tem mais que pegar esse ano e ser um ano de aprendizado mesmo. E é aquilo que você falou, pode ser que ela chegue ano que vem com uma base não tão boa assim, mas eu sempre brinco que a Mercedes, eu acho que ela já vai para 2023 sabendo o que ela não deve fazer. Então eu acho que isso já é muito bom, porque você erra tanto que aí pelo menos você já sabe, olha, a gente já tentou isso aqui, não deu certo nessa pista, pelo menos isso aqui a gente já sabe que não é para fazer, porque o regulamento ele não vai ser alterado. Então, eu acho que esse ano de 2022 ele é muito decisivo para a Mercedes com relação ao que será a próxima temporada. Por conta disso, por conta dessa mudança de regulamento e por ser uma situação totalmente diferente do que a Ferrari fez ano passado para esse ano. Então, eu acredito que sobre se ela terá, como será essa base dela para o ano que vem, espero que seja uma base boa. Eu espero que ela dê sequência a esse progresso que ela encontrou no Canadá. Eu espero que não tenha queda de novo, como foi Barcelona, foi lá em cima e veio Mônaco, Baku, aí sobe de novo Canadá. Eu espero que ela consiga manter, até porque ela vai para um circuito que vai permitir para ela isso, que é Silverstone. E provavelmente ela vai trazer alguma atualização. As equipes vão preparar atualizações para essa corrida, ela não vai ficar de fora.
Tem essa questão da FIA aí que está apoiando a causa da Mercedes, né? Que se a gente for analisar, hoje é a causa da Mercedes. Então, ela tem que seguir nesse projeto, ela tem que continuar evoluindo esse carro, e eu acho que isso pode dar para ela uma boa base para 2023. Repito, pelo menos já sabendo o que não fazer, para não cometer os mesmos erros. Perfeito, Lu. Olha, gente, Maratona de Corridas da Fórmula 1 faz uma breve pausa nessa semana, esse final de semana. Depois volta na semana que vem com Silverstone, e aí é realmente maratona, né? A gente olha para o calendário de julho e tem Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. Até ela entrar de férias vai ser uma correria, e aí quando ela voltar de férias, adivinhem, vai ser uma correria também. Então, como sempre, vocês continuem ligados no noticiário do Grande Prêmio, vocês sigam a GPTV, acompanhem nossa programação de vídeo sempre imparável por lá, e no seu agregador favorito de podcast, os melhores programas do Grande Prêmio também aparecem por lá. Claro que quando é fim de semana de corrida, tem o briefing. Não vai ter essa semana, mas na próxima ele está de volta. Sexta, sábado e domingo, pré e pós-corrida. O GP2 é o nosso vídeo de análises, é o segundo canal do GP no YouTube. Eu agradeço demais a Luana, ao Felipe, ao Pedro Prado, aos amigos da Central 3, ao Gil, ao Yamin. Um grande beijo para todos vocês. Obrigado pela audiência em mais esse belíssimo programa e até mais. Tchau.